Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Saudades, né? Hoje vamos ter mais uma lição de escola bíblica dominical, ainda que distantes, né? Mas muito próximos do coração, porque a saudade bate forte, né? E desejo de estar logo juntos, todos lá na igreja. Mas enquanto isso não acontece, vamos então à nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje se encontra na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 37. Antes, eu quero só voltar um pouquinho no tempo com vocês. Vocês lembram que nós aprendemos sobre Abraão? Vocês lembram que ele saiu da terra dele, ali de Ur dos Caldeus? O Senhor pediu para que ele saísse de lá com a sua família e fosse em direção à terra que ele mostraria o caminho. E várias coisas aconteceram no caminho, não vou me deter a isso, mas vocês lembram que Abraão teve um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Depois Isaque, com o tempo, cresceu e ele se casou com Rebeca. E eles tiveram dois filhos, Jacó e Esaú. A lição de hoje vai focar sobre a família de Jacó. Vocês se lembram quantos filhos teve Jacó? 12 filhos. E vocês se lembram que Jacó amava de uma forma especial um deles? Você se lembra o nome dele? Isso, quem disse José acertou. E José era um filho muito amado, porque ele era filho de Raquel. Raquel era a esposa que Jacó mais amava. E José era o primeiro filho dela. Então ele tinha um amor todo especial por José e ele não escondia isso dos outros filhos. Então vocês imaginam a situação dos seus irmãos, como é que eles se sentiam com relação a José. Eles tinham muitos ciúmes, eles tinham inveja, é verdade. E José, conforme foi crescendo, teve um dia que Jacó resolveu dar para ele de presente uma túnica muito bonita. Ela era toda colorida. Uau! E José ficou super feliz com a sua túnica nova. E os irmãos, todos aqui à volta, não gostaram muito desse presente que ele ganhou. Por quê? Porque eles ficaram mais ainda com ciúmes. Eles viram que realmente José era o preferido do pai. E o tempo foi passando e teve um dia que José teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que eles estavam trabalhando, ele e seus irmãos estavam trabalhando no campo e eles estavam recolhendo os feixes ali. E conforme eles juntavam, os feixes dos seus irmãos se curvavam na frente do feixe de José. E quando teve aquele sonho, ele compartilhou ali com os irmãos ficaram mais bravos ainda. Falou, então você está achando o quê? Você acha que todos nós, né, os seus irmãos, nós vamos nos curvar perante você? Ah, José, você está se achando muito, né? Você está se achando muito importante. E eles começaram a tratar José de uma forma diferente. Passou um tempo, José teve um outro sonho. Vocês se lembram desse sonho? Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E quando Jacó ouviu esse sonho do filho, ele também ficou pensativo e ele disse, você está querendo dizer o que com esse sonho? Que eu, sua mãe e seus irmãos também vamos nos curvar perante você? E, de novo, os seus irmãos ficaram muito bravos, com muita inveja, com muitos ciúmes de José. Mas, ao mesmo tempo que Jacó ouviu e fez essa pergunta para José, Jacó ficou muito pensativo, porque naquela época, Deus falava com as pessoas, com o seu povo, com algumas pessoas em particular, através dos sonhos. E aquilo ele estava pensando que realmente Deus estava querendo mostrar alguma coisa para José. E José cresceu mais um pouco e teve um tempo que eles moravam em Hebrom e o seu pai pediu que os seus filhos fossem cuidar. Os filhos cuidavam do gado e às vezes não tinha plantação, grama, alimentação ali próximo deles, então eles iam caminhando um pouco mais para frente. E os irmãos estavam cuidando desse rebanho, obedecendo ao seu pai, com uma distância de 80 quilômetros ali de onde eles estavam.
E foi passando o tempo, e Jacó não tinha notícia dos filhos, e ele começou a ficar preocupado. E aí ele pediu então que José fosse até eles, para saber se estava tudo bem, se eles estavam precisando de alguma coisa. E José prontamente obedece o pai. José era um filho muito obediente. E ele então coloca sua túnica, que ele tinha ganhado do pai, e ele vai andando. A distância, a pé até onde os irmãos estavam, era caminhando por 2 dias. Mas José não tinha preguiça, ele resolveu obedecer. Se o pai pediu para que ele fosse, ele foi. E ele foi andando. Quando ele chegou até a cidade onde eles deveriam estar, ele foi informado que os irmãos tinham saído dali. Eles tinham ido mais para frente, mais 20 quilômetros para frente. E ele, se meu pai pediu, eu vou obedecer. E José continuou caminhando em direção aos seus irmãos. Chegou, quando ele estava bem próximo dos seus irmãos, os seus irmãos estavam todos sentados ali, descansando um pouco do trabalho, e eles começaram a ver que José vinha vindo ali. Vocês acham que eles ficaram assim super alegres? Eba! José tá vindo! Vamos conversar com ele, saber as novidades? Não foi. Não foi isso que aconteceu. Eles ficaram conversando entre eles. Puxa vida, lá vem José. Ai, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que se acha o tal. E eles começaram a conversar entre eles. Eles queriam fazer alguma coisa contra José, porque eles não estavam mais dispostos, não estavam mais querendo continuar convivendo com José. Um deles sugeriu até que sim, vamos matar José. Aí a gente resolve essa história e eu quero ver esse sonho se cumprir. E eles começaram a conversar e cada um foi dando uma ideia. E Rubem falou, que era o mais velho, falou, não vamos fazer nada disso, não vamos matar José, não é, imagina, e o nosso pai? Isso não vamos fazer uma coisa dessas. O que a gente pode fazer, a gente pode dar um susto. Nós temos, vocês viram aqui na figura, tinha uma cisterna, um buraco, onde depois tem água. A gente pode colocar José ali e vamos deixar ele por um tempo e depois a gente vê o que a gente faz, mas não vamos matá-lo não. Porque na cabeça de Rubem, a ideia dele era que depois que passasse um tempo, se os irmãos fossem voltar a trabalhar, ele iria lá, tiraria José e deixaria ele livre. Então ele falou, vou deixar aqui até acalmar a ira dos meus irmãos. E eles voltaram a sentar e Rubem voltou a trabalhar e ele saiu de perto dos irmãos. E os irmãos, então, quando José ali chegou, eles agarraram José, arrancaram a túnica nova e o colocaram dentro daquele buraco que estava ali perto. E vocês imaginem o susto que José tomou, não estava entendendo o que estava acontecendo, ele tinha ido para obedecer o pai, ele tinha ido visitar os irmãos, e ele é recebido dessa forma. E eles então colocaram José ali naquele buraco, naquela cisterna ali. E eles ficaram conversando, mas e agora, o que a gente faz? Vamos matar, não vamos matar? A gente pode matar um animal e sujar a túnica de sangue, dizer, olha, né, José morreu. E podemos matá-lo realmente. E eles ficaram confabulando, pensando, armando algum plano para que isso pudesse ser colocado em prática. Quando eles estavam lá conversando, veio chegando de longe, eles viram uma caravana. Vários camelos, vários mercadores, eles eram de Midian, eles eram chamados de midianitas. E eles estavam em direção ao Egito. E eles passaram ali perto e os irmãos tiveram uma ideia. Falou, pronto, vamos fazer o seguinte, não vamos matar, não vamos bater, não vamos deixar na cisterna, vamos vender José, porque a gente se vê livre dele e a gente não precisa sujar nossas mãos. E aí eles decidiram então fazer isso. Eles pegaram então José e venderam para aqueles mercadores ali no Egito. E como é que eles resolveriam essa situação com o pai? O que eles fizeram? Eles pegaram então a túnica, de um dos irmãos tinha dado a ideia, rasgaram um pouco da túnica, mataram um dos animais, pegaram o sangue desse animal e esfregaram ali na túnica. E levaram aquela túnica para o pai. E eles contaram a seguinte história. Olha, pai, a gente achou essa túnica, toda suja de sangue. Não é aquela túnica que o senhor deu para José um tempo atrás? Quando Jacó viu aquela túnica, ele falou, sim, é do meu filho José. E ele chorou, a Bíblia fala que ele muito chorou, ele rasgou as suas roupas, que era costume daquela época, quando as pessoas estavam muito tristes, ele rasgou a sua roupa e falou, não é possível que aconteceu isso. Eu vou chorar, eu vou lamentar a morte do meu filho até a minha morte, porque eu amava muito José. Mesmo vendo o sofrimento do pai, os seus irmãos não tiveram dó, não tiveram pena, não se preocuparam com ele. Eles se viram livres de José, que era o que eles queriam.
E nessa pequena história de hoje, crianças, o que a gente pode estar aprendendo? A inveja não é um sentimento bom, né? As consequências, o desdobramento, elas vão aumentando de uma forma que podem chegar numa situação muito difícil como essa que eles chegaram, a ponto de fazer essa coisa terrível de vender o próprio irmão, mentir para o pai, mentir dizendo que ele tinha sido morto, tudo porque eles tinham inveja do irmão. Como é que vocês acham que José deve ter se sentido nessa situação? Vendo a ira dos irmãos, não entendendo o que estava acontecendo, sendo colocado naquele buraco, naquela cisterna, depois sendo vendido. Ele pode muito bem ter pensado, e onde está Deus nessa história? Porque tem uma promessa para nossa família, não é? Que o Messias ia vir da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó e nós, seus filhos. Será que Deus esqueceu de mim? Será que a sua promessa não vai se cumprir? O que vocês acham? Deus é um homem que mente? Claro que não, não é? Se Deus prometeu, Ele cumpre. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que às vezes nós pensamos, puxa vida, que situação difícil. Será que o Senhor não está vendo? O Senhor não vai ajudar? O Senhor está vendo tudo. E imagino que José tenha orado, tenha pedido ajuda ao Senhor. E a gente pode pensar, e Deus não ouviu as orações? Ouviu, claro que ouviu, porque Deus sempre ouve as nossas orações. E nós sabemos que as respostas do Senhor podem ser, não, o que você me pediu eu não vou fazer, porque Deus sabe o melhor para as nossas vidas. Ele pode falar, espera um pouquinho, não vai ser agora, espera um pouco. E ele pode falar sim, e a sua resposta ser de uma forma mais imediata. Naquele momento a resposta não foi imediata, porque José foi vendido, né? Lá para o Egito, e depois mais para frente, em outros domingos, a gente vai ver a continuação dessa história, que vocês já viram e vocês já sabem. Mas o que nós podemos aprender é entender que o Senhor Deus está no controle das nossas vidas. As situações que nós passamos podem ser muito difíceis, podem ser muito tristes, mas Deus continua nos amando, Deus continua cuidando das nossas vidas. Nós estamos passando por essa situação de pandemia, né? A gente tem que ficar em casa, alguns conseguem voltar um pouco para a escola, as coisas ainda estão começando a tentar voltar à sua normalidade, mas ainda não. Nós da igreja, nós da escola dominical ainda não voltamos para a igreja. Nós estamos esperando o momento certo para isso. E muitos de vocês, ouvindo notícias, sabem que tem pessoas que têm passado por dificuldade. Vocês sabem que pessoas próximas da gente morreram, assim como o pastor Newton, não é? Mas nós podemos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente pode não entender muitas situações que acontecem, mas nós que somos filhos do Senhor, nós entendemos e nós cremos que o Senhor continua tendo o controle de todas as coisas. E Ele continua nos amando, e Ele continua cuidando de nós. E Ele tem os seus planos, Ele tem os seus propósitos que a gente pode não entender neste momento. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele continua nos amando. E Ele continua querendo o melhor para nós. E os planos que Ele tem vão se cumprir. A gente conhecendo ou não. Então, com essa parte da história que nós vimos hoje, que nós possamos confiar no Senhor e descansar no Senhor, porque Ele cuida de nós. Assim como nós vemos que Ele cuidou de José. E vocês sabem o que vai acontecer, mas eu vou contar mais para frente. Ele cuidou de José, porque Ele tinha um plano para a vida de José e um plano para a família de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó e de José. E nós vamos ver nos próximos domingos, ok? Então vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, porque nós temos a Tua Palavra, nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos conhecer, ó Pai, o que aconteceu na história. E nós vemos, ó Pai, o Teu amor sobre as nossas vidas, o amor que o Senhor teve sobre o povo de Israel, e depois até chegar a Jesus, e depois no Novo Testamento, todos aqueles irmãos que viveram ali, até chegar nos nossos dias. O Senhor não muda, o Senhor é um Deus que tem um propósito, o Senhor é um Deus soberano, nada foge do seu controle. E nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Que as crianças possam compreender, ó Pai, que o Senhor as ama também e que o Senhor tem um plano para a vida delas.
e que o principal, nós podemos confiar no seu amor, porque o Senhor mandou Jesus, o seu único filho, para vir a este mundo, para morrer naquela cruz por causa dos nossos pecados. E por isso nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e nós podemos ter a vida eterna. E um dia estaremos todos juntos com o Senhor lá no céu. Muito obrigada pela tua palavra. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Até o próximo domingo, crianças. Deus abençoe.